Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. Hoje estamos aqui de uma forma diferente, né, trazendo uma videoaula aí assistida. Vou fazer juntamente com vocês aí no computador, uma apresentação em PowerPoint. E eu preparei essa videoaula aqui para sanar algumas dúvidas aí de quem está iniciando e mostrar alguns exemplos aí de fixação no torno, né, de placas e castanhas, que é um pouco de conhecimento que pode e faz toda a diferença aí para um profissional. Então a gente conheceu um pouco aí. Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Bom, primeiro vou começar com a placa mecânica de 3 castanhas, né, autocentrante. É a placa de aperto simultâneo, né? Quando você aperta aqui, todas as castanhas apertam ao mesmo tempo. Bom, então a placa mecânica ela é indicada para fixação de peças cilíndricas. Então esse é o principal tipo de indicação dela, independente aí se era um material em bruto, se foi pré-usinado. Mas o ideal dessa placa aqui de 3 castanhas é que ela pode também pegar material múltiplo de 3, como por exemplo peça sextavada, independente aí da dureza do material. Como por exemplo pode aço, alumínio, cobre, latão, bronze, teflon, qualquer tipo de material. Então essa é a vantagem dela. Como o aperto é manual, você pode controlar esse aperto aí de acordo com a necessidade. Então vamos para a próxima aí. Olha, então vamos sobre as vantagens dela. Primeiro, ela tem um baixo custo, então é a placa mais barata que hoje tem no mercado. E apesar de ser barata, ela tem uma boa fixação, principalmente peça cilíndrica, e de formato também que é múltiplo de 3, como sextavado, por exemplo, ou assim sucessivamente, de 12 lados. Bom, outra vantagem dela é facilidade para você adquirir peças reservas aí, tanto para manutenção dela, como por exemplo outro tipo de castanha. Então isso é muito fácil, tem no mercado aí, pode dizer que em abundância. Bom, a desvantagem dela, ela tem uma baixa precisão de fixação. O que significa isso? Se você tiver com a peça aqui acabada e necessitar de prendê-la novamente, principalmente quando essa placa aqui já estiver em uso há algum tempo, você vai ter dificuldade aí no zeramento dela. Então pode ser que você não vai conseguir prender ela no centro certinho ali, e você pode ter alguma dificuldade com relação a isso. E outra também, que é justamente isso, que é a falta de repetibilidade. Se você prender ela ali, ela vai dar um aperto e vai, por exemplo, dar um centro. Se você prender de novo, vai dar outro centro. Então é necessário você ali passar o relógio ali e ir dando as batidinhas nela ali para centrar essa peça. Bom, umas dicas de conservação relacionadas a essa. A placa mecânica. Bom, primeiro é você fazer a limpeza. Você manter ela limpa, fazer a limpeza diariamente ou várias vezes durante o turno, né, de trabalho. E faça uma limpeza bem criteriosa sempre que você trabalhar aí com, por exemplo, ferro fundido, que é um material aí que só dá um pó muito grande, né, tem muito carbono e grafite, então ele impregna nos dentes aqui da castanha, no pinhão, impregna na cremareira dela. E ela vai travando, e se você continuar forçando ali, tende até a quebrar os dentes aqui, no caso que é a parte mais fraca, que é da castanha, danificar a placa e a castanha. Então sempre que você trabalha com ferro fundido, terminou, você tem que desmontar ela e limpar ela toda mesmo. Bom, e outra dica aqui, que infelizmente não é muito utilizada, mas que deveria, é não utilizar extensores. O que é um extensor? Você colocar aqui um tubo, fazer uma alavanca para apertar, para fazer o aperto aí da placa. Então a dica é a seguinte: quando você fala na chave da placa, essa placa, a chave foi desenvolvida, foi planejada, projetada. O tamanho que tem ela aqui de alavanca aqui, é projetado para o tamanho da placa, para o torque que
é recomendado para o tamanho da castanha. Então, se você aumenta aqui a alavanca, você está aumentando o torque, e não necessariamente você está aumentando o torque sobre a peça, e sim sobre a placa, a castanha, o pinhão. Então, a tendência é você diminuir aí consideravelmente a vida útil aí da placa, tá ok? Então, muita atenção nisso aí, ó. Use a placa, a chave original, e se você fizer uma outra chave, preste bastante atenção aqui no comprimento, faça do mesmo tamanho, tá ok? Nem menor para não ser o aperto, não ficar pouco aperto, e nem maior também para ter um aperto exagerado. E outra coisa, uma dica é, se por acaso a placa estiver agarrando, não forçar, entendeu? Não force o aperto. Se a placa está agarrando, tem que parar e dar manutenção mesmo, tem que limpar, tá ok? Bom, outra dica é não utilizar graxa ou óleo para lubrificar, principalmente aqui na área aqui de contato. Não, embora alguns fabricantes, algumas placas que vêm da China, venham lubrificado, mas a poeira aqui de lixamento, da própria usinagem, vai impregnando aqui e vai desgastar o material aqui por causa da graxa, por causa do óleo, e vai impregnar com mais facilidade. Então o tempo que ela vai funcionar aqui bem, vai ser bem menor. Então muita atenção com relação a isso aí, tá ok? E outro também é você fazer o checklist. Antes de você trabalhar, você tem que verificar a condição aí, como que está o pinhão, a cremareira, as castanhas. Então, por exemplo, uma vez por mês aí, você desmontar, verificar se não está tendo nenhuma trinca, nenhum problema. Essas peças não são tão caras, então é melhor você substituir antes do que aconteça um acidente. Não esperar acontecer um acidente para você trocar, tá ok? Olha, trouxe mais um exemplo aqui, que é a placa lisa. Essa placa lisa aqui, ela é muito utilizada, né, ou mais utilizada no torno convencional. CNC não utiliza com tanta frequência, mas pode utilizar caso houver necessidade. E a ideia dela aqui é como se ela fosse uma mesa de uma fresadora. É você prender peça aqui de qualquer formato aqui que tem aqui, e você consegue prender ela, entendeu? Para fazer aí a usinagem. E a vantagem dela é que você pode prender peças aí de formato irregular ou excêntrico, independente do modelo de peça que você estiver fazendo, tá ok? A vantagem dela é que você pode fixar esse tipo de peça nela. A desvantagem dela é a dificuldade para trabalhar. Ela é uma placa enjoada. Uma placa semelhante que eu não mostrei aqui ainda é a placa de 4 castanhas independentes, que é esse mesmo modelo aqui, porém com os rasgos da castanha, que também tem a mesma função, que é a fixação de peça irregular ou múltiplos aí de 4, também pega material triangular, e principalmente peças aí de grande peso, tá ok? Bom, aqui nós temos a foto dela aqui um pouco mais aproximada. E quais são as vantagens? Ó, primeiro, inúmeras possibilidades de fixação. Você pode pensar ali como uma mesa de fresadora. Você pode usar garra, pode usar parafuso. Nós temos modelo dela com furos. Então essa aqui é uma placa que é feita mesmo de acordo com a sua necessidade. Tem esse modelo aqui de rasgo oblongo, mas tem por furo também. Então muitas vezes esse modelo aqui não dá, então a pessoa faz o outro modelo de acordo com o dia a dia aí. Olha, e também permite você montar contrapeso para balancear. Às vezes tem uma peça que está muito desbalanceada, tem um formato muito irregular, você pode prender contrapesos aqui, ó, para balancear aí, para a usinagem ficar certinho, tá ok? A desvantagem dela é o risco, né? Que, em primeiro lugar, você trabalha com baixa rotação, então você, dependendo, não consegue trabalhar assim de forma assim, podemos dizer assim, de acordo aí com a velocidade de corte do material, tudo. E exige bastante cuidado, né? A fixação dela também não é fácil. E aqui está um exemplo aqui de uma peça aqui, ó. Olha, aqui você pode ver que é uma peça totalmente... Esse aqui é o outro modelo que eu falei, que sem ser por oblongo, esse aqui é por furo. Então aqui, ó, ele prendeu como se fosse uma peça numa amostra mesmo de uma fresadora. Tá vendo? Essa é a vantagem, você consegue prender qualquer
formato de peça ali. Ó, dica de uso. Primeiro, você tem que verificar a condição dos furos da peça em si, para ver se não tem nenhuma trinca, observar se ela não está, por exemplo, próximo de romper, alguma coisa assim, né, dependendo. Então você tem que observação antes do uso, né? Você tem que verificar a superfície aqui para ver se está lisa, senão você pode dar um passo nela. Você tem que verificar se tem trincas ou rachaduras. E tem também que evitar aperto excessivo. E fazer, é lógico, né, limpeza e conservação garante aí uma peça, garante um acessório aí que está funcionando bem por muito mais tempo aí, que vai ter uma durabilidade muito maior. Olha, e outra dica aqui relacionada à usinagem é sempre que você usar o máximo que você puder para garantir uma boa fixação. Às vezes você pode usar aí 2, 4, 6 aí, de acordo com a necessidade mesmo. E outra vantagem também dela é que você pode utilizar também os contrapesos para balancear, para ela ficar balanceadinha aí, não ficar vibrando a máquina lá, balançando para na hora da usinagem. Isso vai te permitir utilizar rotações maiores também. Bom, próximo aqui é a placa pneumática, muito utilizada aí, principalmente em torno do CNC. Bom, então ela é indicada aí principalmente para fixação de peça seriada. O que é isso? Peça que tem repetibilidade. Você vai trabalhar aí, por exemplo, num lote aí grande de peças, justamente porque você vai ajustar a castanha ali de acordo com o diâmetro do material que você vai trabalhar e vai manter esse diâmetro ali, e o aperto dela aqui é pouco. Então ela é uma placa muito precisa e consegue uma repetibilidade muito boa. E também, quando é necessário, você pode fazer uma limpezinha ali, dar uma torneadinha ali no diâmetro ali e deixar tudo zero novamente. Então essa placa aqui, ela quando aperta a peça, ela prende zeradinha mesmo, tá ok? Bom, e ela é semelhante à placa manual. A diferença dela é que é automático mesmo, né? E a pressão dessa aqui é a mesma sempre, né? Você mantém geralmente a mesma pressão, regula na máxima dela e mantém. Então, qual que é a vantagem dela? Primeiro é a fixação rápida e precisa. É muito rápido para você fazer a troca de peças aí. Então isso aí aumenta muito a produtividade da máquina. Ela tem boa repetibilidade de fixação, sem contar o desgaste que vai acontecendo, principalmente na castanha mole. Mas isso aí você, com grande facilidade, você pode consertar isso aí. Ela é uma placa muito segura, apesar de ser pneumática. Tem as peças dela também, são intercambiáveis, não é difícil para você dar manutenção nela. E a vantagem dela, principalmente para o CNC aí que veio com placa convencional, que não é uma máquina que exige assim um grande projeto de adaptação dessa placa. Então, para você montar ela aí numa máquina que não foi projetada para ter uma placa pneumática, não é tão difícil. Qual que é a desvantagem? Bom, primeiro é o risco da peça se soltar caso o ar comprimido aí, a pressão abaixa, dá uma variação no ar comprimido. E uma manutenção criteriosa também, então é necessário ter bastante atenção com relação a isso. E também com a perca de força, ela pode acontecer perca de força aí, conforme vai envelhecendo. Então é necessário dar aí uma manutenção preventiva aí, trocar os O-ring para evitar vazamento, para não ter esse tipo de problema. E outro problema dela também é o preço em relação à placa, as placas convencionais aí, manual, é bem mais cara, né? E essa aqui também não possui os sensores de colisão, que é aquele sensor de aperto. Por exemplo, se você está trabalhando com a peça externa e ela passa do sensor ali, por exemplo, se ela soltar, então a máquina vai parar. Se, por exemplo, ela aperta ali, ela garantiu que apertou mesmo, ou não, se ela está aberta ou fechada, mas nesse sentido aí mesmo, mas é nesse caso aí que é muito importante. Bom, esse aqui é o vale para todos, né? Com relação à dica de
uso e conservação. Primeiro é fazer um checklist, é você fazer uma verificação ali antes de trabalhar, ver a situação que ela se encontra. Verificar a castanha também e usinar sempre que necessário. Verificar também a pressão do ar, ver se não tem vazamento. Verificar a peça a ser usinada para ver se a peça tá adequada para fixar. Talvez você deve fazer uma pré-usinagem no torno convencional. E manter também a placa limpa, é lógico, né? Isso aí prolonga muito a vida útil. Na verdade, prolonga não, né? Na verdade, mantém a vida útil do material. Verificar também a quantidade de óleo lubrificante aí no lubrifio e também esgotar aí quando tiver com água. E verificar também a mangueira de ar comprimido, ver se não tem nenhum vazamento mesmo. Esses aí são os riscos dela aí que você tem que estar atento. Bom, e a placa hidráulica, que é a mais utilizada no CNC e inclusive é uma das mais seguras e também possui um grande poder de fixação, é que nós podemos dizer que é a mais precisa que nós temos. Então ela possui uma capacidade aí de fixar tanto internamente como externamente, de manter a mesma pressão para ambos os lados, de fixar mesmo com segurança aí mesmo para usinagem pesada, para desbaste mesmo. Então é uma placa que você não vai ter problema com relação a isso. Bom, a vantagem dela é fixação rápida, é preciso. Então ela tem alta pressão, você consegue regular também essa pressão de aperto de acordo aí com o material, com o tipo de material que você está fixando, de acordo com a espessura desse material. Então ela tem uma alta durabilidade também, dura muito tempo. E se você prender uma peça aí 2, 3 vezes, é bem provável que vai fixar ali da mesma forma ali no mesmo centro. Então a centragem dela é bem precisa mesmo. E ela possui sensores de colisão. Caso uma peça se solte, ela tende a fechar mais. Então o sensor vai atuar, a máquina para essa usinagem. Então evita um acidente maior ali ou um incidente, né? E a desvantagem dela é o preço, mais caro, bem mais caro. Segunda desvantagem dela é com relação se a máquina não for preparada para ter essa placa hidráulica. Então é mais difícil fazer uma conversão. Então tem que comprar uma unidade hidráulica e fazer a adaptação da máquina aí vai ser bem custoso. E uma dificuldade dela, que eu não vejo nem assim como uma desvantagem assim total, é peças finas, porque é difícil para regular e para fixar peças finas. Ela, como é hidráulico, né, ela geralmente trabalha com a pressão maior, então ela pode danificar a peça ali ou soltar por causa disso, amassar a peça mesmo. E outra dificuldade também é de fixar materiais macios, mas isso dá para resolver com uma castanha adequada para esse tipo de material. Bom, checklist, né? Antes do uso é verificar o aperto aqui, ó, das castanhas, como que tá, os parafusos podem se soltar, verificar a condição das castanhas. Então o checklist aí antes do uso aí é imprescindível. Ó, verificar também a condição dos parafusos, né? Porque como ele fica, o parafuso, você pensa assim, ele foi feito ali para união de peças, né? Principalmente de rosca triangular. Ele não foi feito para ficar ali soltando, tirando, soltando a vida toda. Mas o uso da placa, como é de acordo com o diâmetro, então é uma atividade que você vai fazer com grande frequência, ficar tirando e soltando. Então o que você deve fazer? Substituir esses parafusos sempre que houver necessidade, não esperar ele espanar ali, ter o risco aí de soltar uma peça, né, de ter uma colisão por causa disso aí. Então é você substituir com frequência, sempre que você vê que tem a necessidade aí, fazer a troca desses parafusos. Verificar também a condição da castanha, o local onde está prendendo a peça, igual por exemplo aqui, para ver se ele está adequado, porque senão pode ser que já não está prendendo legal e vai amassando com o tempo. E fazer a usinagem sempre que necessário, você adequar aqui a castanha para o diâmetro aqui que você está recebendo. E outra coisa também é verificar a pressão hidráulica e modificar de acordo aí com
a fixação que você vai fazer. Se é uma peça mais fina, se é uma peça, se tem vai pegar qual que é o tamanho, o diâmetro que vai pegar, a dimensão do material, se é um material fino, se é um material em bruto. Então é esse tipo de verificação. Olha, e agora nós vamos aqui sobre a castanha. Castanha é o mordente que faz a fixação na peça. Então, ele é uma das partes mais importantes na castanha, seja mecânica, pneumática, hidráulica, porque é ele que faz a fixação, é ele que trava e transfere a força da placa para a peça, que trava a peça. Então, a mais utilizada que nós temos é a castanha dura. Ela tem uma boa durabilidade, ela não desgasta fácil devido à alta dureza que ela possui. Então, em torno de 60 ROC, é uma castanha muito dura. Então, ela tende a deformar a peça que está sendo presa e não ela, ok? No máximo que vai acontecer é você pegar uma peça aí que tem a dureza semelhante à dela. Mas mesmo assim, ela é muito viável de se comprar pelo preço dela e a durabilidade dela é muito grande. Olha, e geralmente ela não é muito utilizada no CNC não. Não é muito utilizada, mas é uma opção também. Você pode utilizar ela. Mas geralmente você usa ela mais para material em bruto. Mas depende aí do seu uso, do que você vai fazer na máquina, ok? Olha, e a desvantagem dela é que ela não possui uma precisão tão grande na fixação. Por quê? Porque ela não permite ajuste. Então, conforme ela vai se desgastando, ela não vai possuir o mesmo aperto, a repetibilidade. Então, quando você prender o material, ela tende a acompanhar a folga da placa. Então, ele vai ficar jogando um pouquinho ali. Aí, se você, por exemplo, prender uma peça também que já está acabada, ela tende a marcar essa peça. Tá? Coisa que já não acontece com a lisa, tá ok? Bom, e a castanha mole já é a mesma castanha, porém é fabricada com um aço de menor dureza, um aço mole, um aço macio, aço doce, 1020. Então, um aço geralmente que é fabricado aqui, qual que é a tendência? Dessa peça se deformar e não a peça que você está trabalhando. Então, é uma castanha muito boa, porque também ela nos permite nós fazer a usinagem dela conforme o diâmetro, de acordo com o perfil que nós estamos aí trabalhando com ele. E qual que é a vantagem dela? Como você pode fazer a usinagem dessa castanha, a retificação dela, você vai conseguir uma fixação muito precisa aí. Então você vai conseguir prender aí muito bem e uma repetibilidade aí praticamente zerada. Então quando você prender outra peça vai cair ali certinho. E a desvantagem dela é o desgaste prematuro e durabilidade, porque conforme você vai usinando ela, você vai perdendo material, até uma hora que não vai dar para você prender mais nada. E nós temos também as castanhas dura especial. Bom, e olha, e geralmente, por exemplo, num determinado tipo de trabalho, pode ser exigido você ter uma castanha para um material específico, por exemplo, fabricação de rolamento, fabricação de engrenagem. Então você pode solicitar, ou você mesmo, ou a empresa que você trabalha, desenvolver aí uma castanha específica para o seu uso. E aqui nós temos esse exemplo aqui, ó, que eu peguei na internet aqui. Bom, esse aqui é um outro exemplo, eu creio que é para peça fina, tá vendo? Justamente para evitar ali, como, por exemplo, você tem uma placa de 3 castanhas, um diâmetro maior, você consegue ter contato aqui em toda essa peça aqui, tá ok? Mais um exemplo aqui também de uso variado. E eu tenho um exemplo aqui, eu tenho até uma placa dessa aqui em casa aqui. Essa placa é para um tornilho de madeira, mas o que faz a diferença nela não é nem a placa em si as castanhas que são próprias, que tem um ângulo aqui próprio para fixação de madeira. E olha esse exemplo aqui, que é um exemplo muito bacana que eu achei, que é uma placa desenvolvida aí para usinagem aqui de engrenagem. Nesse caso aqui, uma engrenagem de dentros retos inclinada, olha para você ver. Então, ela foi preparada justamente para isso. Imagina uma fábrica que
trabalha com isso aqui o dia todo. Então é mais barato, é mais viável para a empresa desenvolver uma castanha específica para isso aí do que ficar, por exemplo, se é uma peça só, você dá um jeitinho lá, mas como são várias, imagina que você tem que fazer trabalhar nesse interno aqui, dar uma retificada aqui, algo assim. Então, são exemplos aí que pode ajudar muito no nosso dia a dia. Então, conhecer essas placas aí, conhecer os tipos de castanha, pode somar muito aí para o nosso dia a dia aí como profissional, seja programador ou operador. Então, foi um vídeo bem simples, mas para ilustrar um pouco, trazer aí à tona as nossas dúvidas aí. E se tem alguma coisa que eu não falei aqui, vocês podem mandar aí, deixar aí no comentário, né? Eu vou tentar esclarecer. Então foi um jeito aqui que eu encontrei de ter um vídeo um pouco mais interativo. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.